Boa tarde. Hoje faremos o método simplex M grande. Aqui no arquivo aula 01, se você for na página 25, teremos aqui. O que acontece? O método simplex, como nós fazemos, igual fizemos na semana passada, tivemos todas as questões sendo tipo menor ou igual. Quando isso ocorre, a gente tem um lado direito não negativo e tem uma solução básica inicial viável, no qual você pode simplesmente colocar todas as variáveis de expressão como zero e teremos uma variável que seria uma solução viável. Só que isso não ocorre quando a gente tiver restrições tipo igual ou maior ou igual. E aí, nesse caso, a gente precisa criar variáveis artificiais. Eu vou começar com o método M grande. Na ideia do M grande, a gente vai adicionar uma variável artificial para compensar essas variáveis que são do tipo igual ou maior ou igual. E esse M vai ser um coeficiente tal que o M vai tender a um número suficientemente grande. É lógico que suficientemente grande depende da dimensão na qual você está trabalhando. Se você trabalhar, por exemplo, uma porção de variáveis que estão na casa de unidades, se eu colocar um M na casa de centenas, ele já vai estar grande. Se você ficar na dúvida, coloque um M com tamanho maior. Eu vou copiar esse primeiro exemplo e vou abrir aqui o nosso exemplo no aula 02 para ser resolvido. Esse daqui também vai estar lá no Moodle. Deixa eu excluir aqui que é o exercício antigo. E vamos colar aqui para montar o exercício novo. Então, esta aqui vai ser o nosso modelo que nós vamos resolver. Tá? Primeira coisa, colocar ele na forma padrão. Para colocar na forma padrão, vamos trocar aqui e vamos colocar. Tá? Minimizar c igual a 4x mais 2. Isso aqui tem que passar para o outro lado. Então vai ficar menos 4x1 menos x2 igual a 0. A primeira restrição era 3x1 mais x2, né, igual a 3. A segunda restrição, 4x1 mais 3x2 maior ou igual que 6. E a última, x1 mais 2x2 menor ou igual que 4. Então aqui a gente vai ter as nossas restrições. O que a gente vai colocar aqui para a forma padrão? Já passei todo mundo para o outro lado na linha do Z. Primeira restrição, ela é do tipo igual. Como ela é do tipo igual, eu vou adicionar uma variável artificial. Essa variável artificial, para dar uma solução viável para esse problema, ela vai ter que assumir o valor zero ao final da solução, quando eu chegar na solução ótima. Porque qualquer outro valor que ela assumir diferente de zero seria uma inviabilidade. Como eu criei uma variável R1 aqui, eu vou adicionar ela também na minha FO com o valor de M. Tá? Esse M, a gente entraria ele do lado de cá, então ficaria alguma coisa tipo mais M R1. Aqui a primeira restrição, eu vou colocar ela do tipo maior ou igual. Então vamos colocar aqui para somar uma restrição artificial R2 para compensar essa inviabilidade que possa ter. E quando ele for igual a zero, que nós teremos a nossa solução ótima.
e vou tirar uma solução de folga S1. Isso daqui vai ficar como sendo maior ou igual que 6. Como eu criei uma outra variável oficial, também vou adicionar ela aqui. Mais m vezes R2. Esse daqui é menor ou igual que 4, então você me somar uma variável de folga, que é um S2. Tem que ser menor ou igual a 4. Agora aqui, o que nós temos? Esses dados aqui do M eu tenho que passar para o outro lado. Então primeiro eu vou trocar esse M por um número suficientemente grande. Quando está falando aqui na classe de unidade, vou colocar ele na ordem de 100, já vai ser o suficiente. Se você ficar em dúvida, coloque 1000. Na dúvida, sempre põe um número maior. Quando eu passar eles para o outro lado, vai ficar menos 100, menos 100, igual a 0. Tá? E assim nós temos o modelo na forma padrão. Agora vamos montar o tabuleau. Para montar o tabuleau aqui, eu vou começar montando aqui a minha base. A base vai ter a função objetivo, que vai estar no Z. Além do Z, a gente vai ter que colocar as variáveis que formem uma base canônica. Tá? Quais são as variáveis que formam base canônica? Aquelas que vão montar uma matriz de identidade. Tá? Então, a gente vamos olhar, na dúvida ou não, tem dois jeitos de fazer. A gente preenche primeiro os valores e depois vê quem formou a matriz de identidade. Ou a gente vai olhar aqui e ver, nessa restrição, tem alguma variável que é multiplicada pelo coeficiente 1 e que não aparece em nenhuma outra restrição? x2 é multiplicado por 1 e R1 também. Mas x2 aparece em outras restrições, então a gente não pode usar ele. R1 não aparece mais ninguém, então R1 poderia estar na base. Se a gente fizer a mesma pergunta para a segunda restrição, a gente olha que R2 ele é multiplicado por 1 e S1 é multiplicado por menos 1, então ele não serve. R2 ele aparece somente nessa restrição, então ele pode ficar na base. Na terceira restrição, fazendo o mesmo teste, a gente vai ter que a variável S2 e a x1 são multiplicados por 1, só que x1 aparece em outras restrições, então a gente tem que usar S2. Tá? Outra coisa, na nossa base a gente sempre vai ter o mesmo número de variáveis que o número de restrições. Então eu tenho 3 restrições mais uma função objetivo. 3 restrições mais a função objetivo. Aqui em cima vai ficar Z, aqui ficaria x1, x2, S1, S2, R1 e R2. Depois eu coloco aqui a solução e a razão. O Z, na função objetivo, ele possui valor 1 e ele não aparece nas demais restrições, então eu ficaria com 0. x1, na função objetivo, ele possui o valor menos 4. Na primeira restrição, o valor dele é 3, depois 4, 1 e está colocado aqui. O x2, na função objetivo, qual o valor que ele está? Ele está com o valor menos 1. Depois ele tem valor 1, 3 e 2. S1, na função objetivo, ele não está presente, então recebe 0. Ele não está na primeira restrição, está na segunda com o valor de menos 1 e ele está na terceira, não está na terceira, então o valor dele é 0. S2 não está na função objetivo, não está na primeira, não está na segunda, está na terceira com valor 1. R1 está na função objetivo com valor menos 100, na primeira restrição com valor 1, na segunda com valor 0 e na terceira com 0.
R2, na função objetiva está com o valor menos 100, na primeira expressão não está presente, na segunda valor 1 e na terceira valor 0. Se a gente não tivesse preenchido essa base aqui inicialmente e fosse olhar agora após preencher, o que a gente acaba enxergando? Olhando aqui, qual tem somente 1 nessa coluna e 0 nessa linha, desculpa, né? E 0 nas demais restrições. É justamente, se a gente for comparar aqui, é o R1. Então ele entraria aqui na base. Para esse daqui, a gente tem o que? É o R2, que vai ter o que vai atender nessa linha, que tenha somente 1 nessa linha e 0 nas demais restrições. E para aqui vai ficar o S2, que daria o mesmo resultado que a gente tinha chegado antes. Vou colocar aqui as linhas de grade, fica mais fácil de acompanhar. E volto a colocar o valor das soluções. Na FO é 0, 3, 6 e 4. Uma coisa que eu percebi agora de fazer, quando eu coloquei as variáveis de folga artificiais, aqui passa a ser igual e esse daqui também passa a ser igual. Tá? E se você quiser ser um pouco mais rigoroso, ao invés de colocar só x1 e x2 aqui, você coloca S1, S2, R1 e R2, assim como aqui na FO você deveria ter colocado mais 0 S1 mais 0 S2. Agora vamos lá. Primeira transformação que a gente tem que fazer. Sempre que a gente for começar o método M grande, você vai fazer a seguinte transformação. A nova linha do Z vai ser a linha do Z anterior, mais M vezes a linha do R1, mais M vezes a linha do R2. E isso você vai repetir para todas as variáveis artificiais que estiverem na base. Então essa linha do Z eu vou ser substituída, o restante você vê que não há alteração, então se mantém. Esse daqui vai ser igual à linha do Z, mais 100, que é o valor do M, vezes a linha do R1, mais 100 vezes a linha do R2. Agora, a gente já tem um problema aqui, que é o método simplex normal, para a gente fazer a solução. Como é um problema de minimização, a variável que entra na base é a variável mais positiva. No caso aqui desse primeiro é x1. Quem vai sair? Vou calcular a razão. Coluna solução dividido pela coluna de x1. Posso clicar e arrastar. Quem entra, quem sai, né? Quem sai é a variável que tiver a menor razão não negativa. No caso, vai sair R1. E o pivô? O pivô é o cruzamento de x1 por R1. No caso aqui, nosso pivô é 3. Podemos copiar e agora a gente repete todas aquelas iterações comuns do método simplex. No lugar do R1 entrou x1. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. Trava o pivô e arrasta. A nova linha do Z é a linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, trava a coluna, vezes a nova linha do pivô, trava a linha do pivô. Copia e cola para as demais linhas. Tá? O máximo você pode fazer para garantir que ficou tudo arrumado, você pode depois clicar 2 vezes aqui para arrumar só os tamanhos dele. Tá? É lógico que esse dado ficou aqui com um monte de 0, 3, você pode formatar e reduzir o número de casas decimais, né? Ou você pode excluir os números de casas decimais desse jeito, né? Ou você pode trabalhar em fração deles.
nova operação. Existe alguém positivo na linha do Z? Sim. Então essa solução não é ótima. Quem vai entrar na base? O mais positivo. No caso é x2. Entra x2. Quem vai sair? Calcula a razão. Essa coluna dividido pela coluna do x2. Sai R1. R1 não, desculpa. Sai R2. Porque ele é o menor não negativo. Pivô vai ser o cruzamento de ambos. O pivô, então, entre x2 e R2 é esse dízimo periódico a 1,667. Próxima interação, entrou x2 no lugar de R2. Nova linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô. Trava o pivô. Arrasta a fórmula. Nova linha do Z é a linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, trava a coluna, vezes nova linha do pivô, trava a linha. Arrasta. Arrastou a fórmula, copia e cola. Vamos olhar agora para a linha do Z. Existe algum valor que seja positivo na linha do Z? Sim, 0,2. Então, quem vai entrar, essa solução não é ótima, entra a mais positiva. No caso aqui, é o S1. Tá. Quem vai sair, calcula a razão. Esse aqui dividido pela coluna do S1. Menor não negativo é o S2. Sai S2. Pivô vai ser o cruzamento de S1 por S2. No caso aqui deu 1. No lugar de S2 entrou S1. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido por 1. Trava o pivô. Como é 1, você poderia só ter não feito a divisão. Mas eu estou fazendo aqui mais pela sequência de comandos, né? Esse daqui vai ser igual à nova linha do Z, a linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô. Trava a coluna, vezes a nova linha do pivô, trava a linha. Agora a gente copia, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Tem alguém positivo na linha do Z? Não. Então essa solução aqui é ótima. Como conferir se a solução realmente está correta? Vamos usar o solver para isso. Então eu vou vir aqui e vou colocar valor aqui para x1, x2, colocar o z. Aqui a gente põe R1, R2 e R3. Função z é igual a 4 vezes x1 mais x2. Função do R1 é igual a 3 vezes x1 mais x2. R2 é igual a 4 vezes x1 mais 3 vezes x2.
E R3 é igual a x1 mais 2 vezes x2. Agora que a gente coloca os limites, né? Que é 3, 6 e 4. E vemos aqui para ferramentas, solver, função objetivo está aqui. Eu quero minimizar, células variáveis são essas duas. Essa daqui deve ser igual a esta. Essa daqui deve ser maior ou igual que essa daqui. E essa daqui deve ser menor ou igual que essa daqui. Opções, colocar o solver linear, variáveis não negativas, ok, e resolver. Resultado tem um z de 3,4, onde x1 vale 0,4 e x2 igual a 1,8. Está aqui o c de 3,4, x1 0,4 e x2 1,8. A única FOL que deu não negativa foi o S1, parece que deu diferente de 0, foi o S1 que deu 1. E se a gente olhar, foi o único lugar onde sobra, o S1 está nessa segunda restrição, ele está sobrando exatamente 1 acima do 6. Agora vamos fazer mais um exercício sobre o método M-grande. Eu vou usar esse outro problema de programação linear, que está aqui na página 25 do aula 01. E vamos lá para o Horizon 2 para fazer ele. Então tá aqui, essa é a letra A que a gente acabou de fazer. E esse aqui agora vai ser a letra B. Primeira parte, vamos colocar esse exercício aqui na forma padrão. Então copia e cola ele. Tá? Então agora vamos modificar ele. Essa expressão é do tipo maior ou igual. Como é maior ou igual, eu vou somar uma variável R1 e subtrair uma variável de folga S1. Para que ele possa ter a sua folga, caso seja necessário ficar acima de 5 e ainda assim ser considerado viável. A segunda restrição vai ser o mesmo caso, como é do tipo maior ou igual. Tá? Só que agora que eu vou chamar de R2 e S2. E na última eu vou somar um S3. Tá? Então aqui a gente teve adicionado uma variável M grande vezes um R1 mais um M grande vezes um R2. Tá? Nesse exemplo aqui, apesar de estar na ordem de unidades, em vez de colocar 100 aqui para ser um número grande, eu vou fazer o exemplo com 1000, só para mostrar para vocês que não dá muita diferença colocar 1000, por exemplo. Tá? Desde que o número seja realmente grande. Vamos passar isso aqui tudo para o outro lado. Então vai ficar z menos 2x1 mais 4x2 menos 3 menos 1000 menos 1000. Tudo isso aqui igual a 0. Tá? Aqui se poderia completar, colocar vírgula, S1, S2, R3, todo mundo, né? S1, S2, S3, R1 e R2. Tá? Agora vamos montar o nosso tabuleiro inicial. Começar aqui com a base. Tá? Aqui a gente vai ter Z. Para representar a primeira restrição, vai ser aquele que tiver coeficiente multiplicado por 1, né? E que não apareça em outras restrições. Então, no caso aqui vai ser R1. Nesse caso aqui, o único que tem o número 1 e não aparece nas demais é o R2. Nesse caso aqui vai ser o S3.
Aqui vamos colocar todo mundo, né? Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, R1, R2. A gente põe aqui a solução, né? E a razão. O Z, na primeira linha, ele tem 1 e não aparece nas demais. X1, na primeira linha ele é menos 2, depois é 5, menos 1 e 2. Tá? Indo por coluna aqui. X2 é 4, menos 6, 3 e 5. X3 agora é menos 3, 2, 5 e menos 4. S1 aqui vai ser 0, menos 1, 0, 0. S2 0, 0, menos 1, 0. S3 0, 0, 0 e 1. R1 0, 1, 0, 0. R2 0, 0, 1, 0. E a solução aqui ficaria 0, 5, 8 e 4. Uma coisa que eu vi agora para preencher errado é que tem que entrar o valor de M. Então aqui é menos 1000 e aqui é menos 1000. Esse daqui que ficou é porque o número não coube no tamanho. Então eu vou selecionar aqui e vou aumentar o tamanho para conseguir chegar ao número. Vamos colocar aqui a grade. Agora aqui, para melhorar a visualização, eu vou pegar aqui a coluna do Z, botão da direita, tá? Vou pegar às vezes daqui, aqui, né? Botão da direita, você pode pedir formatar células, né? E aí no formatar células você pode ligar o que? O separador de milhar. Esse separador de milhar, o que ele faz? Ele coloca um ponto no 1, né? Aí fica o 1000, por exemplo, fica 1.00. Se você fizer isso, ficaria assim, vai ficar mais fácil de você visualizar, tá? Então você pode fazer desse jeito, ou pode deixar sem isso e deixar assim normal o número, conforme você achar que fica melhor para você ver o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente tem que fazer a transformação deles. Então eu vou vir aqui, vou copiar e vou colar. A linha do Z eu vou apagar e a linha do Z vai receber a linha do Z anterior mais 1000, que agora é o valor do M, embora você poderia ter usado o valor 100 ou qualquer outro valor que você considerasse grande, vezes a linha do R1 mais 1000 vezes a linha do R2. Agora é só ajustar as colunas para a gente poder ver os números ficaram muito grandes. Esse daqui, o mais positivo, é o X3. Então aqui vai entrar X3. Quem vai sair? Vou calcular a razão. Vai ser igual a coluna solução dividido pela coluna do X3. No caso aqui tem que sair R2. E o pivô vai ser entre X3 e R2, que é o 5. No lugar de R2 entrou X3. X3 é igual à linha do pivô anterior dividido pelo pivô. Trava o pivô. A nova linha do Z é a linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do Z, trava a coluna, vezes a nova linha do pivô, trava a linha.
Ainda tem alguém positivo na linha do Z, então a solução não é ótima. Entra x1, que é o mais positivo, sai, vamos calcular a razão aqui, é igual a esse dividido pela coluna do x1. No caso aqui precisa sair então R1. Pivô entre x1 e R1 é o 5,4. Aqui no lugar de R1 ficou x1. Esqueci de marcar o pivô aqui. x1 é igual à linha do pivô anterior dividido pelo pivô, trava o pivô e arrasta. Z é igual ao Z menos coeficiente da coluna do x1, que é a coluna do pivô, trava a coluna, vezes a nova linha do pivô, trava a linha, e aí é só copiar a fórmula. Ainda tem alguém positivo na linha do Z? Sim, então a solução não é ótima. Entra x2. Quem vai sair? Coluna solução dividido pelo x2. O menor não negativo é o S3. Então sai S3. O pivô no cruzamento x2 por S3 temos 9. x2 vai entrar aqui no lugar de S3. x2 é igual ao S3, a linha que é a linha do pivô anterior, dividido pelo elemento pivô. Trava ele e arrasta. Voltou a travar o pivô aqui, aliás, marcar, né? O Z é igual à linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna de x2, trava a coluna, vezes a nova linha, trava a linha. Copia e cola. Tá? E aí a gente tem a solução que ele encontrou. Como verificar se a solução está correta ou não? Vamos aqui e vamos fazer pelo solver. Então a gente vai colocar aqui, ó, x1, x2 e x3. Z, R1, R2 e R3. O Z vai ser igual a 2 vezes x1 menos 4 vezes x2 mais 3 vezes o x3. O R1 é igual a 5 vezes x1 menos 6 vezes x2 mais 2 vezes x3 agora o R2 é igual a menos x1 mais 3 vezes x2 mais 5 vezes x3. E o R3 é igual a 2 vezes x1 mais 5 vezes x2 menos 4 vezes x3. E aqui agora eu ponho os limites, né, que é 5, 8 e 4. Ferramentas, solver, célula de função objetivo está aqui.
Eu quero minimizar células variáveis. São essas. Primeira restrição, essa daqui tem que ser maior ou igual que essa daqui. Segunda restrição, essa daqui tem que ser maior ou igual que esta. Terceira restrição, essa daqui precisa ser menor ou igual que essa daqui. Opções, solver linear, não negativo. Ok. E vou dar resolver. Tá? E daí a nossa resposta que confere o que foi encontrado aqui.